Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário. Beleza? Vamos pro vídeo. Hoje Esportes, vamos para os melhores momentos já desse jogo lá no Maracanã. E é claro que vamos passar com os nossos repórteres lá no Maracanã. Vamos mostrar as entrevistas dos treinadores, dos jogadores na zona mista. Tem polêmica também nessa partida e vamos conversar com Carlos Eugênio Simon. Bom, Pascoal, o que é que você achou a superioridade do Vasco nos primeiros 20 minutos? Exatamente. Algo muito parecido com o que aconteceu no primeiro jogo, mas parece que o Vasco vai cansando, Pascoal. O treinador do Vasco, o Carille, disse que o time tem um problema mental, né? Que o time, quando não consegue sucesso, acaba se entregando para o insucesso. Mas esses 20 primeiros minutos, até aquela parada técnica, né? O Vasco foi melhor. A gente tem que admitir isso. Mas aí o Felipe Luiz consegue consertar, principalmente, o trabalho de marcação no meio-campo. Aí o Vasco começa a perder espaço no meio-campo. O Vasco faz 1-0. Seria realmente uma redenção para o Vasco da Gama virar o primeiro tempo com 1-0. Aí seria uma grande recuperação. Mas o futebol é feito de detalhes, né? E num desses detalhes, o Flamengo consegue a marcação do gol de empate e consegue também a marcação do segundo gol. E aí as coisas para o Vasco da Gama ficam muito complicadas, até porque o Coutinho acaba, numa bola que ele iria dominar, a bola foge e ele estica a perna e sente uma lesão, né? Parece que é uma lesão no adutor, pelo movimento que ele faz. Isso aí acaba tirando o jogador de muito tempo, de boa parte da temporada. O Coutinho é um grande jogador. O Coutinho, para mim, o Coutinho está no hall dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele é muito diferenciado. Mas as contusões perseguem o Coutinho. Como perseguiram o presidente do Vasco da Gama, né? As contusões? Então, as contusões perseguem. O Pedrinho foi perseguido pelas contusões e o Coutinho também foi perseguido pelas contusões. E é claro que é um jogador que faz muita diferça no Vasco, né? Ele sai e aí as coisas mudam. O Payet entrou, mas o Payet não conseguiu modificar nem nada, zero de movimentação que pudesse ter uma Mas em modificação. jogo grande, isso aí é o Payet. Pois é, vamos falar sobre o Payet Payet também. Eu quero falar especificamente sobre o Payet. Mas eu queria primeiro, assim, uma visão geral da partida, Donan. Como foi que você viu? Como é que é esse Vasco? Se você enxerga que pode ser algo realmente emocional nesse Vasco, que consegue apresentar um bom futebol, mas o Flamengo, logo depois da parada técnica, ele se reencontra. Aí tem o Bruno Henrique também, que é rei dos clássicos. É impressionante como o Bruno Henrique... E tem Luiz Araújo, que todo jogo que entra faz um gol. Faz um gol. Aí sai o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo, o gol do Luiz Araújo. Eu acho que a diferença entre Flamengo e Vasco não está muito além da parte mental. Eu também. São realidades diferentes. O próprio retrospecto já diz isso. Se você analisar a gestão dos dois clubes e o que cada clube vem competindo, né, nos últimos anos, isso fica escancarado. E mais uma vez ficou escancarado no confronto. Pode até ter a parte mental, mas tem a parte física. O time do Flamengo é um time com muito mais saúde, com muito mais energia. Quando faz substituições, você vê, por exemplo, o Flamengo ele tinha vantagem, já estava classificado e o time continuava a pressionar alto. Você vê que é um time que tem essa pegada, ele joga em outra rotação. O Vasco vai perdendo gás, né? Ele havia sido já melhor no primeiro tempo da última partida no Newton Santos. Teve ali 20 minutos competindo, né? Até tentou subir um pouco a marcação, o Paulinho subia um pouco mais a marcação. E depois, acho que o Flamengo O Flamengo nem teve uma grande atuação, mas a diferença é tão grande que o Flamengo não precisa de uma grande atuação para superar o Vasco. Eu acho que nesse... Muito mais fácil, parece, para o Flamengo. A impressão que a gente tem é essa durante o jogo. Porque é um time superior tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente. É um grupo de jogadores e um treinador que, como jogador, se acostumou a levantar a taça. Eu acho que a gente vai ter o Simon aqui. Essa diferença é uma realidade. Ninguém luta contra isso. Mas eu acho que nesse jogo, especificamente, no primeiro tempo, a arbitragem prejudicou o Vasco. Você está falando do gol ou você está falando do cartão amarelo? 2 lances. Para mim, o Bruno Henrique já estava amarelado e ele chega com um braço no rosto do João Vitor. Para mim, ele era um lance para segundo amarelo. E ele depois acaba fazendo o gol. E tem um lance que é a grande polêmica do fim de semana até agora na arbitragem, que foi o impedimento não marcado no gol do Bruno Henrique. De fato, as linhas traçadas do VAR no Campeonato Carioca, elas são mais grossas. Só que mesmo com a linha mais grossa, dá para ver parte da cabeça do Bruno Henrique à frente e do ombro também. Então, assim,
polêmica instalada, para mim a arbitragem errou. Para mim o Bruno Henrique estava impedido, foi um gol irregular. Acho que o Vasco, se reclamar dessa questão da arbitragem, ele está correto e deve fazê-lo. Só que se a gente for analisar friamente a diferença das duas equipes, não tem surpresa. O Flamengo só confirmou e carimbou uma vaga dentro de campo. Falar sobre o Luiz Araújo é falar para mim sobre um jogador que desde da última temporada tem desequilibrado sem parar. Para mim ele é titular do Flamengo e ele tem essa energia, essa velocidade, o drible, faz mais um golaço hoje, né? O Gerson comandando o meio-campo, mostrando por que ele é convocado para a seleção brasileira, e eu acho que ele tem que ser titular da seleção brasileira. Está jogando um nível muito alto o Gerson. Bom, Pedro Henrique Torre, ele está em um outro ponto lá do Maracanã para trazer mais informações agora do Flamengo. Vamos com o Pedro. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Muito boa noite, um beijo para você, abraço para todo mundo que está aí no estúdio. Exatamente, a gente está em outro ponto do Maracanã, na zona mista do Flamengo. Aqui, um lugar melhor do que o da Roberta, que é climatizado pelo menos. Roberta deve estar sofrendo um pouquinho mais, além de não encontrar jogadores, deve estar sofrendo um pouquinho mais com o calor, que não foi tanto assim no Rio de Janeiro, mas é sempre um calorzinho de Rio de Janeiro. Agradecendo os companheiros que chegaram um pouquinho para o lado aqui para a gente poder fazer essa entrada, mas o Flamengo é finalista do Campeonato Carioca pela 7ª vez consecutiva. Desde 2019, o Flamengo carimba a vaga na final. E é o atual campeão, tenta o bicampeonato consecutivo, espera Fluminense ou Volta Redonda, um jogo na quarta-feira, dia 12. Os jogos do Campeonato Carioca da final, né, foram antecipados para não embolar ali com a data FIFA, enfim, podia ser muito em cima, os jogadores voltando. O Flamengo teve 4 convocados apenas para a seleção brasileira, fora, enfim, Equador, Uruguai, o Pulgar dessa vez ficou fora. Então o Flamengo conseguiu uma boa vitória aqui no Maracanã, de virada, tomou um susto, é verdade, tomou um susto ali com o gol do Nuno Moreira, mas ainda estava classificado, porque mesmo com uma derrota de 1-0, o Flamengo, por um gol de diferença, o Flamengo garantia essa vaga. Foi o campeão da Taça Guanabara, abriu 1-0 no Newton Santos, o Engenhão, na última semana, com um gol do Bruno Henrique. Então, de certa maneira, estava ali no limite para se classificar, mas logo depois retomou, fez esse gol aí que os vascaínos reclamam, do Marinho, etc. Mas o Flamengo saiu com 1-1 no primeiro tempo. Teve uma chance com o Gerson, inclusive, de fazer aí na segunda etapa, fez o 2-1 com o Luiz Araújo, que muita gente comentaram aqui no Maracanã, Marcelo, tá pedindo passagem, todo mundo falando que o Luiz Araújo, quando entra, resolve e resolve bem. Uma preocupação aqui, a gente ainda não conseguiu apurar, tentando algum contato aqui no Flamengo, é com o Bruno Henrique, que saiu com um incômodo ali, um puxão ali na coxa, né? Na coxa direita, se não me engano, à esquerda, agora não lembro muito bem. Mas ele está com um incômodo em uma das coxas e o tempo é curto, porque quarta-feira, como eu disse, já tem outra decisão. E o outro jogo, o segundo jogo da final, vai ser daqui a uma semana, 15 ou 16. O Bruno Henrique vai sendo muito decisivo. Fez hoje o seu 100º gol pelo Flamengo. Então, tem 5 gols na temporada, foram 11 gols contra o Vasco, com a camisa do Flamengo, 22 gols em clássico. 55.096 presentes, uma turma animada aqui no Maracanã hoje, então grande maioria de rubro-negros, e o Flamengo agora quer trabalhar, enfim, em cima dessa final de Campeonato Carioca, e tendo em mente, é sempre bom a gente lembrar, que o Felipe Luiz está com aquele mantra: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. Então tem um desafio aí. Bruno Henrique sentiu, o Danilo hoje sentiu alguns incômodos, não foi nem relacionado, por exemplo. O Varela seguiu na lateral esquerda porque o Alexandre estava voltando de lesão, entrou só no segundo tempo ali, jogou alguns minutos. Então ele está rodando o elenco bastante ali nessa questão, com minutagem, de olho no restante da temporada. O que o Felipe Luiz vai fazer? Não sei. E os dois que vão aparecer por aqui, Alexandro e De La Cruz. Vamos perguntar para eles como é que está essa questão de carga, porque são 2 jogadores que são muito bem tratados nesse quesito. O Alexandro, como eu disse, voltando de lesão, entrou só no segundo tempo, e o De La Cruz não jogou semana passada porque era campo sintético. Então jogou hoje, saiu, enfim, no segundo tempo, aplaudido pela torcida, fisicamente estava inteiro,
fez uma boa partida, então a gente vai observar como é que, né, esses jogadores estão analisando essa minutagem, esse controle de carga que o Filipe Luís está fazendo, que é bem distinto do que houve ano passado com o Tite, especialmente no Campeonato Carioca, onde o Flamengo pisou no acelerador e agora tem sido bem diferente. Mas é isso, Flamengo 7ª vez na final de Campeonato Carioca, a gente está no aguardo aqui, se pintar bolinha, a gente chama rapidinho De La Cruz ou Alexandro, são os dois escolhidos para passar por aqui na zona mista do Flamengo, finalista do Campeonato Carioca. Marcela. Valeu, obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Então, Pedro, se chegar a informação sobre o Bruno Henrique, o Wesley também, que sentiu ali a panturrilha, o Pedro volta e volta também com as entrevistas dos jogadores que vão passar ali na zona mista. É um ponto interessante. O Pedro fala sobre o Luiz Araújo. Faz gol, ele entra no lugar do Bruno Henrique, que sai machucado, e muitos torcedores pedem já o Luiz Araújo como titular. Ele merece ser titular deste Flamengo e entra no lugar de quem? É bom que ele esteja na fase de recuperação, porque ele está vindo de lesão, né? E ele está entrando sequentemente, fazendo gols, jogando bem. O Plata é um jogador que, taticamente, é muito importante para o time do Flamengo. Ele, às vezes, atua como um meia-ponta pela direita ou é meia-ponta pela esquerda, dependendo das circunstâncias. E, às vezes, o Flamengo precisa dele como centroavante, porque o Bruno Henrique sai e, como o Pedro ainda não está recuperado, precisa dele como centroavante. E o centroavante, o Juninho, que foi contratado, também está lesionado, não consegue jogar. Quando o Felipe diz que não vai matar nenhum jogador no Campeonato Carioca, é uma frase que só soa da seguinte forma: eu não vou exigir tudo que eu posso dos jogadores. Porque os jogadores se lesionam, faz parte do futebol a lesão. Historicamente, os jogadores... Hoje, a gente viu um festival de lesões. Porque as lesões muito mais acontecem nesse momento porque tem a pressão psicológica. O jogador se esforça mais até do que deve, se empenha mais do que é esperado. E a lesão vem. É natural que no momento de decisão todo mundo queira participar com brilhantismo. E aí acontece. O Wesley saiu com a fisgada na panturrilha. Será que foi só cãibra? Eu espero que sim. Porque a grande oportunidade dele é na seleção brasileira. Ele está precisando desse momento, está vivendo esse momento com muita intensidade. O mesmo a gente pode dizer para os outros jogadores, como o Felipe Coutinho, que vai fazer muita falta para o Vasco. Enfim, os jogadores que saem lesionados. Mas, para mim, ele merece uma oportunidade como titular, o Luiz Araújo. Porque ele entra e faz gol. Impressionante, né? Jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo sim. Ele vai lá e faz o dele, guarda em jogos importantes. Em jogos importantes, ele também aparece. Não é jogador de partida comum. Ele é jogador de jogo grande. Quando precisa, ele aparece. Para mim, já desde a última temporada, Marcela, ele já era um dos protagonistas do Flamengo. Já era um grande destaque pela dedicação que ele tem sem a bola. É um jogador que acelera muito, ele se encaixa muito no estilo de jogo do Felipe, porque ele pressiona, ele bota velocidade quando é necessário. E o principal, ele é muito versátil. Se você coloca o Luiz Araújo para jogar pelo lado esquerdo, ele rende. Para jogar pelo lado direito, ele rende. Para jogar por dentro, ele rende. Ele é aquele cara que rompe as linhas, acelera o jogo, joga em outra rotação. E eu acho ele mais jogador que o Plata. Eu acho que é um jogador que ele consegue equilibrar essa parte tática de ajudar em recomposição e ele entrega mais do ponto de vista ofensivo. Ele é mais criativo, ele tem mais recurso no X1, tá mais adaptado no drible, também, está né? mais adaptado, entrega o gol, entrega assistência. Naturalmente, ele vem crescendo, né, ganhando mais ritmo, né, na temporada, e eu acho que hoje ele deveria ser titular do Flamengo. Sim. Para mim, ele é titular desse Flamengo. O Flamengo ideal, na cabeça do Filipe Luís, deveria ter a presença do Luiz Araújo, que hoje marcou um golaço. Depois eu fiquei pensando, Mari, será que... Bom, ouvimos o Pedro falar, está lá todos os dias, falando sobre um Filipe Luís que tenta mesclar o time, que não quer matar os seus jogadores. Ele também não precisa matar ninguém, porque, lógico, essa época a gente vê jogador já se machucando. Então, Bruno Henrique hoje, que sai com a mão no posterior da coxa. O Wesley com a mão na panturrilha. O próprio Coutinho, que também sentiu. Na temporada ele já ficou sem lateral esquerdo de ofício ali, verdade. Ninguém precisa, ele não precisa nem poupar ninguém, porque acaba se machucando hoje, mesmo. O jogo acaba acontecendo. Mas será que pode ser isso? Ainda estou vendo a volta do Luiz Araújo, mas ele é o titular desse time? Eu acho que é até uma pergunta interessante para quem vai participar da coletiva, né? Agora, do Filipe Luís, para a gente entender mesmo. Porque, assim, o Dona cita a temporada passada, quando a gente volta na fase daquele Flamengo super embaixo, numa rotação péssima, aquele jogo contra Amazonas de Copa do Brasil, sim, quem entrava com uma outra energia e dava uma outra cara pro Flamengo era
o Araújo. Então, assim, eu acho que eu falo sobre ele estar mais adaptado até a esse tipo de Flamengo que já se apresentou enquanto ele está por aqui, né? Então, assim, com o Felipe Luiz ainda mais. É um jogador que tem muita qualidade individual, no coletivo, ele se encaixa muito bem, ele se associa muito bem, e eu acho que ele cobre também áreas diferentes ali desse ataque, que não faz, entre aspas, ele ficar brigando com alguém pela posição. Então, eu acho que a gente pode ouvir do próprio Felipe o que ele pensa. Vamos fazer isso agora, então? Vamos ouvir o Felipe Luiz, que está falando em entrevista coletiva lá no Maracanã. Daqui a pouco falamos sobre as polêmicas. Felipe, Letícia Marques do GE aqui. Queria falar um pouquinho do Danilo. Todos os jogos que ele teve à disposição, ele foi titular com você. Ele ficou fora da primeira partida contra o Vasco. Você até chamou o Iago, que na ocasião ficou fora da Libertadores Sub-20. Pelo que foi dito, ele fez alguns treinos em separados, mas na quinta-feira a gente teve no CT para um treino aberto. Vimos o Danilo participando um pouquinho do início da atividade, pelo menos que foi o que a gente teve acesso. Então, a minha pergunta é, por que ele não foi relacionado hoje? É alguma questão física ou é só um controle de carga mesmo? Semana passada, durante os treinamentos, ele sentiu um leve desconforto na perna e a gente optou por não arriscar, por poupar ele, dar os minutos necessários. É um jogador que já tem mais de 30 anos, que vinha de 2 meses sem jogar e fez 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, na qual eu acreditava que era importante ele ter para voltar a ter ritmo de jogo, né? E aí decidimos não levá-lo para o primeiro jogo, mas ele ainda, durante essa semana, ainda não evoluiu da forma que gostaríamos. Então, como eu falo sempre, risco zero, lesão, a gente tem que respeitar os processos. Ele não tem lesão, mas nós temos que respeitar os processos de fisioterapia, dessa evolução da dor dele, para quando ele puder entrar e disputar uma bola, que ele possa disputar ela ao máximo, que ele seja o mais intenso possível, sem correr riscos. E sabendo também que temos aí 2 finais pela frente agora, 2 jogos da final, né, pela frente, e ele também está convocado pela seleção brasileira, então vamos optar por por zerar a dor dele, para deixar ele confortável, e quando ele tiver, ele vai estar disponível aí para ajudar a equipe. Aqui, Felipe Luiz, boa noite, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Eu vou adiantar um pouquinho só, porque você está aí há 11 jogos agora invicto nessa sequência, e pode ser, provavelmente, deve ter o Fluminense como adversário na final do Campeonato Carioca, já que venceu o primeiro jogo lá por 4-0, difícil reverter esse resultado. E o único revés que você teve até agora foi justamente para o Fluminense, né? Uma única derrota à frente do Flamengo e justamente contra o Fluminense. Queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse confronto, se realmente foi esse o confronto, a gente acredita que sim. E como é que você está pensando esse Fla-Flu, mais um Fla-Flu, né? O Flamengo está indo à 7ª decisão consecutiva do Campeonato Carioca, ganhou 4 e perdeu 2, e justamente para o Fluminense também. Se você puder falar sobre a condição do Wesley e Bruno Henrique, como é que eles estão? Obrigada. Deixa eu descansar hoje, né? Deixa eu jantar tranquilo e amanhã pensar no Fluminense. Ainda tenho o jogo do Vasco na cabeça aqui. Como você bem falou, o Fluminense ainda vai jogar contra o Volta Redonda, é uma grande equipe, tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem um elenco diferente, elenco para estar na parte de cima da tabela, e a única coisa que eu penso agora é descansar hoje à noite, bem descansado, amanhã já começar a preparar esse jogo que vai ser na quarta-feira, e se eu não me engano vai ser o 7º clássico em 11 jogos, é isso? É isso, pai, mais ou menos, né? 7 jogos, vamos fazer 8 clássicos em 12 jogos, mentalmente isso tem um peso muito grande para os jogadores, e como sempre vai ser um jogo muito difícil se a gente enfrentar o Fluminense na final, mas eles ainda têm um jogo pela frente. Felipe, Raíza Simplício, da Gol Brasil e da Placar. Eu queria entender, hoje você começou o jogo com o Varela novamente invertido, e você tinha o Alexandro e o Ayrton Lucas também como opção. Eu queria entender se foi uma opção física, técnica,